Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Na última postagem, nós concluímos o nosso estudo da primeira parte da missa, a liturgia da palavra, falando das preces dos fiéis. Agora, nos movemos para a liturgia eucarística, com a preparação do altar e a apresentação das oferendas, que também é chamada de ofertório. Nessa parte da missa, são inúmeros os atos e os sinais que se realizam, junto com orações que são rezadas ou silenciosamente ou em voz alta, pelo sacerdote ou pelo diácono. O ofertório nos prepara para o aspecto sacrificial da missa. Começa aqui a atenção para o altar, que representa o Cristo. Não mais a atenção está no ambão. Olhamos para o corporal, aquele lenço branco maior que é estendido sobre o altar. O cálice é preparado e purificado, o missal é colocado sobre o altar onde o padre possa lê-lo. Os dons, as oferendas do pão e do vinho são apresentados, às vezes trazidos por pessoas da Assembleia em procissão e entregues ao diácono ou ao padre, às vezes trazidos pelo ministro da Sagrada Comunhão. Embora os fiéis já não tragam seus próprios dons de casa, o rito de levar o pão e o vinho tem significado espiritual e também tem eficácia espiritual. O sacerdote, na preparação do vinho, mistura uma gota de água ao vinho, enquanto são rezadas algumas orações em voz baixa. Ele diz, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Depois da apresentação e de mais orações, a água é trazida ao sacerdote para lavar as mãos antes de começar a oração eucarística. Também algumas orações são ditas pelo padre em voz baixa quando se canta no ofertório. São as bênçãos sobre o pão e o vinho. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. E também, bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Quando essas preces são rezadas em voz alta, após a oração do padre, o povo responde: bendito seja Deus para sempre. Outras orações são sempre pronunciadas em voz baixa, porque se dirigem mais para o próprio sacerdote, para a sua conscientização do que ele está realizando. Primeiro, o sacerdote se inclina profundamente sobre as oferendas e diz: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Outra oração é: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Finalmente, o sacerdote diz: orai, irmãos, em latim, orate fratres. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E o povo responde: receba o Senhor este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a sua santa igreja. Qual o significado de tudo isso? E onde encontramos algo assim nas escrituras e na tradição? Muitos são os textos bíblicos que estão por trás do ofertório. A ideia da oferta do pão e do vinho remonta ao livro do Gênesis e a Melquisedeque, rei de Salém, que no capítulo 14, conforme o versículo 18, oferece um sacrifício de ação de graças depois da vitória de Abraão sobre os reis de Sodoma e outros países que haviam aprisionado seu sobrinho Lote. Melquisedeque abençoou os dons e abençoou Abraão, que lhe entregou o dízimo dos bens, do espólio, do despojo, dos vencidos. Melquisedeque é o primeiro homem denominado sacerdote na Bíblia, e ele está oferecendo bens para um sacrifício. Não um cordeiro ou cabrito, não um sacrifício de sangue, mas um sacrifício sem sangue, incruento, de pão e vinho. Isso nos ajuda a ter presente que nem todo o sacrifício do Antigo Testamento era de sangue,
de cabras, cordeiros e pombas, que talvez sejam os mais conhecidos para nós. Havia essa outra categoria de sacrifícios, conhecidos como incruentos, e os elementos presentes nela eram o pão e o vinho, ou frutas, farinha e o vinho. Abraão também ofereceu o seu sacrifício monetário, dando o dízimo dos bens, e Melquisedeque ofereceu, em nome de Abraão, o sacrifício do pão e do vinho. Por outro lado, em várias passagens, como em Números 15 ou em Levítico 17, Deus ordena sacrifícios e peregrinações ao tabernáculo para levar dons a serem oferecidos a ele pelos sacerdotes, um tipo de rito de ofertório. Na entrada do tabernáculo, os dons de farinha, que correspondem ao pão, e vinho, eram oferecidos aos sacerdotes, que os introduziam no santuário e os ofereciam no altar. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 30, quando o sacerdote oferecia o sacrifício, ele não apenas tomava o pão e o vinho do ofertante, mas ele devia se purificar antes de oferecer. Este era um comando solene. Ele tinha que lavar as mãos e os pés em uma bacia de bronze antes de entrar no Santo dos Santos, onde os sacrifícios eram oferecidos, sob pena de morrer. Não fazê-lo, portanto, era considerado um abuso muito grave. Nós oferecemos pão e vinho, e também é feita aquela coleta de algum valor na missa. O padre lava as mãos pedindo para ser purificado, porque ele está entrando em um momento muito sagrado, como era a entrada no Santo dos Santos, no santuário do tabernáculo e depois no templo. E o sacerdote reza com orações que vêm da palavra de Deus. A primeira oração que nós vimos acima, quando o padre se inclina diante do altar e diz, de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus, é do livro de Daniel. É a oração de Azarias, quando Daniel e seus companheiros estão na fornalha, e eles se oferecem como numa espécie de sacrifício a Deus, oferecendo a sua fidelidade à fé. Não são bois nem bodes, mas eles próprios são a oferta. É o sacrifício do coração, que agrada a Deus, como sabemos, e ouvimos muito durante a Quaresma em Isaías e outros profetas. Na verdade, a pessoa oferecia animais no Antigo Testamento em representação dela mesma. Deus não precisa de animais, nem de trigo ou de uvas, mas esses eram elementos visíveis que representavam a vida da pessoa, seu coração, ela mesma. Era sempre uma ritualização da oferta de si mesmo a Deus. Quando o padre reza a oração de Azarias baixinho, é como se ele estivesse entrando na fornalha da oração eucarística, não para oferecer esses alimentos, pão e vinho, mas o Cristo, e a si mesmo em união com Cristo, no santíssimo sacrifício oferecido pelo Cristo ao Pai. E porque o padre, assim como todo homem é pecador, ele usa depois as palavras de Davi: lavai-me de toda a minha falta e purificai-me do meu pecado. São palavras que Davi proferiu no Salmo 51, versículo 2. É o salmo de Davi em penitência por haver mandado matar Urias e tomado a esposa dele como sua. O padre pede para ser purificado, para ser digno de ofertar o sacrifício. Quanto às orações sobre o pão e o vinho, são mencionadas na última ceia, como em Marcos 14, por exemplo. Diz o evangelista como Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu-o e o deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. E tomou o cálice, deu graças e o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Normalmente nós não nos perguntamos que bênção foi essa que o Senhor disse sobre o pão e depois sobre o vinho, mas a tradição judaica explica. Essas tradições estão reunidas em um livro chamado Mishnah, que foi escrito com as orações, os ritos e as cerimônias para serem preservadas em redor do ano 200 depois de Cristo, reportando ao tempo de Jesus. Certas orações eram rezadas sobre as oferendas, particularmente na refeição pascal. Sobre o pão, o chefe da família rezava: bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes o pão vir da terra. E sobre o vinho, bendito seja, Senhor Deus do Universo, que crias o fruto da videira. Orações muito parecidas com as da missa. O Mishnah também esclarece que quando o cálice era trazido na ceia pascal, devia ter água misturada com o vinho. São 2 esses tratados que tratam dessas cerimônias. Um
O Beracot fala das bênçãos. O outro, chamado Pesarrim, fala da Páscoa. Sabendo disso, entendemos o que Jesus estava fazendo na Santa Ceia, seguindo essas tradições judaicas, tomando o vinho a que fora misturada a água e abençoando-o, assim como fez com o pão. O missal apresenta para o sacerdote essas orações de Jesus, com duas pequenas alterações, pois a oração judaica não falava que aquele pão se tornaria para nós pão da vida, ou que o cálice se tornaria cálice da salvação. Textos que são tirados do discurso do pão da vida, do capítulo 6 do evangelista João, e também do ensinamento de Paulo sobre a Eucaristia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, onde ele compara a Eucaristia ao maná e a água tirada da rocha, a bebida espiritual dos israelitas no deserto. Na missa, em que o novo maná se fará presente, Jesus, essas são orações colocadas na boca do sacerdote e tem toda a carga espiritual e mistagógica que vinha junto, numa mistura do antigo e do novo, profecia e cumprimento, ao acrescentar a palavras de Paulo e palavras do Senhor. É bom lembrar que na apresentação das oferendas no ofertório, oferecemos a Deus o que somos, nossas dificuldades, tristezas, alegrias, toda a nossa vida, nossas famílias, nosso trabalho, etc., junto com as oferendas do pão e do vinho. O pão e o vinho vieram da terra, que a chuva regou, que o sol fez germinar. Representam, junto com o trabalho humano, que fez chegar da semente até aquele pão e vinho, o mundo criado, o cosmos, o universo inteiro, que os fiéis estão ofertando a Deus Criador, reconhecendo que Ele criou o universo bom e perfeito e que tudo existe pela graça que Ele derrama continuamente. As orações do ofertório foram incluídas na tradição ao longo dos séculos, assim como certas atitudes. Por exemplo, a mais antiga descrição que temos da liturgia romana, de São Justino Mártir ao imperador Antonino Pio, por volta do ano 155 d.C., já falava na apresentação das oferendas. Justino narra como um pão e um cálice contendo água e vinho eram trazidos àquele que presidia sobre a assembleia. Ele os tomava, rezava, dando louvor e glória ao Pai por todas as coisas, através de seu Filho e do Espírito Santo. Naquela época, o padre rezava longamente com as suas próprias palavras a Deus. No século VII, o Ordo Romanus I, que descrevia a missa do Papa, traz a descrição da procissão do ofertório pelos leigos com os dons do pão e do vinho. O Papa os recebia e também lavava as mãos. São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja e jesuíta, no século XVII, no seu tratado sobre a missa, refere que a oração do sacerdote, falando baixinho, de coração contrito e humilde, vinha da Idade Média. Já no século VIII estava essa oração no sacramentário de Amiens. O Orai Irmãos é do século XIII, do tempo do Papa Inocêncio III. E as pessoas respondiam exatamente o que nós respondemos hoje. Essa oração mostra como o padre ou o Papa ofereciam o sacrifício e os fiéis, em união com ele, ofereciam a si mesmos. O meu e o vosso sacrifício sejam aceitos, diz o padre. Misticamente, sobre o simbolismo da mistura da água com o vinho, São Cipriano de Cartago, no III século, escreveu a respeito, porque alguns heréticos não estavam seguindo esse gesto, só queriam usar a água, outros só queriam usar vinho. E Cipriano explica que uma vez que Cristo nos suportou a todos, quando suportou nossos pecados, a água representa o povo e o vinho o sangue de Cristo. Quando a água é misturada ao vinho, o povo é feito um só com o Cristo, tão unidos que não é possível separá-los. É um gesto importante, por seu simbolismo, e mostra como os primeiros padres da Igreja já atribuíam significados místicos às ações da liturgia. Do século IX temos outro significado místico que encontramos relatado pelo bispo Amalar de Metz, no tempo de Carlos Magno. Ele foi um liturgista, escreveu a obra sobre a liturgia. Já nos referimos a ele em outros episódios. Amalar descreve o significado da oferta dos dons pelo povo, especialmente pão e vinho, segundo a ordem de Melquisedeque. Esses dons expressam todos os desejos piedosos que estão em seus corações, diz ele. Da mesma forma, quando o padre lava as mãos, quer expressar o seu desejo de purificação do coração.
São dois gestos exteriores que manifestam o interior da pessoa. Isso também acontece hoje. No parágrafo sobre o ofertório, número 1368, o Catecismo da Igreja lembra que a missa não é só o sacrifício que o padre oferta, o sacrifício do Cristo, do qual ele é o ministro ordenado, mas o povo também oferece os seus sacrifícios, como hóstias espirituais agradáveis a Deus que devem ser, assim como explica a palavra. A Eucaristia é, também, o sacrifício da Igreja, que se une à sua cabeça, o Cristo, oferecendo-se por inteiro em intercessão de toda a humanidade. O sacrifício de Cristo presente no altar torna possível para todas as gerações se unir com a sua santíssima oferta. É o que diz o parágrafo 1368. No início da liturgia eucarística, os fiéis são convidados a elevar seus corações. Corações ao alto. Trazer nossa oração, nosso louvor, sofrimentos, trabalhos, tudo em nossa vida para unir ao sacrifício, a oferta que Cristo faz de si mesmo, corpo e sangue, alma e divindade. Você pensa nisso no ofertório? Às vezes parece ser um momento de distração, em que alguma coisa está sendo feita lá na frente e que agora a gente pode divagar um pouco enquanto está sentado. No entanto, é um momento muito importante. Uma mística viu que o anjo da guarda das pessoas levava as respectivas ofertas ao altar. Alguns anjos iam alegres, outros tristes, porque nada tinham a oferecer por seus protegidos. Nós não vamos à missa apenas para receber a comunhão e nos alimentar para a vida, mas também para dar da nossa vida. A missa é um sacrifício e não apenas uma refeição. Tudo isso acontece e é manifestado nas belíssimas orações e ritos da liturgia.